Graça e paz a todos os nossos irmãos. Estamos em mais um dia para mais uma aula, caminhando nessa maratona, liderando com Jesus em 2023 para obtermos êxito e triunfarmos em nossa liderança. Jesus, um líder extraordinário. Sim, o mestre dos mestres, Jesus, foi um líder que soube aplicar os moldes e os seus ensinamentos para que os seus liderados pudessem, então, produzir com excelência em meio à sociedade, em meio à família, em meio ao seio religioso e também em meio à vizinhança. Jesus, um líder extraordinário. Estamos caminhando aí nessa maratona, aprendendo com Jesus, liderando com Jesus em 2023 para termos sucesso para a glória de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que o mestre dos mestres, Jesus, o nosso advogado e o nosso instrutor, o maior gestor da história, ele então aplicava os seus ensinamentos sobre a vida daqueles que estavam próximo de si. Quando nós olhamos para a vida de Jesus e para a piedade que o mesmo tinha com os seus liderados, nós ficamos assim, com o coração voltado às coisas de Deus, a querer aprender dia após dia com Jesus. Jesus, ele liderou com excelência. Jesus, ele foi um líder extraordinário. E hoje nós vamos ver alguns princípios na liderança de Jesus que o tornaram um líder extraordinário. O primeiro princípio na vida de Jesus que tornou ele um mestre por excelência, um mestre fora do comum, um mestre incomum e que caminhava com excelência foi o amor. Sim, Jesus, ele tinha amor para com os seus liderados. Jesus, ele aplicava os seus sermões, os seus ensinamentos, os seus feedbacks com amor. Jesus, ele treinava a sua equipe, ele liderava a sua equipe, ele orientava a sua equipe com amor. Então, o primeiro princípio para nos tornar líderes com excelência e nos levar a uma liderança extraordinária é o amor. O amor pelas pessoas, o amor pelos liderados. Jesus também, ele tinha modéstia. Jesus, ele não possuía sobre o seu coração nenhum tipo de soberba, nenhum tipo de avareza, nenhum tipo de iracundidade. Ele não era um homem iracundo. Jesus, ele caminhava ensinando seus discípulos com modéstia, ou seja, ele não demonstrava vaidade em relação a si próprio, mas orientava os seus liderados a caminhar de uma forma simples, mas com eficácia, com produtividade para a glória do Senhor. Jesus, ele era modesto. Outro tipo e outra marca que havia em Jesus, outro princípio maravilhoso é que Jesus, ele era um motivador. Jesus sempre estava motivando as pessoas. Ele executava alguma ação porque tinha sim sempre um coração voltado a motivar, motivo para os outros que estavam próximo dele também tomarem ação em seu serviço, porque Jesus era um motivador. Um quarto princípio que eu vejo na vida do líder extraordinário Jesus é que Jesus corrigia. Sim, era a correção. Jesus, ele corrigia os erros e as falhas dos seus discípulos. Sim, ele sempre estava procurando policiar e orientar os seus liderados. Então Jesus tinha amor, Jesus tinha modéstia, Jesus era um líder motivador e Jesus corrigia os seus liderados. Um quinto princípio na vida de Jesus que o tornou
um líder extraordinário foi a integridade. Sim, Jesus ele tinha integridade com as pessoas, viam e observavam isso nele. Jesus ele tinha um relacionamento muito justo com o Pai Celestial, ao ponto de João 10:30 ele dizer: eu e o Pai somos um. E Jesus mostrava uma integridade poderosa na vida dos seus discípulos, ao ponto de algumas formas e alguns dias que ele estava aplicando seus sermões, ele saía pelas portas dos fundos, ele procurava não estar muito em muitas festas, ele procurava não estar em muitas conversações, mas ele era um homem íntegro, 100% divino, mas como 100% humano. Jesus era um homem íntegro e a integridade dele contagiava os que estavam próximo de si. Um sexto pilar que eu vejo e um sexto princípio na vida de Jesus que o tornou um líder extraordinário era que Jesus ele fazia a vontade de Deus. Sim, Jesus ele realizava a vontade divina. A Bíblia vai nos revelar que quando Jesus ele está se preparando para ser crucificado, ele está com os seus discípulos no monte, no lugar de oração, e Jesus ele sente uma angústia tremenda, ele sente uma angústia exaustante, ele sente uma deprimência sobre a sua vida, ele sente uma opressão sobre si, um peso, um fardo, e ele está com a alma triste, ele está cansado. E Jesus então agora, em um momento, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Jesus está dizendo ao Pai: se possível, que minha missão se encerre de treinar pessoas por aqui, que a minha missão de preparar líderes e treinar a minha equipe se encerre por aqui. E ele continua orando e ele diz: mas Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Jesus ele fazia a vontade do Pai. Ele sentiu cansaço, ele sentiu uma opressão, ele sentiu um peso, ele sentiu uma angústia, ele teve desejo de parar, porém ele procurou seguir a vontade do Pai Celestial. Que nós possamos então, como líderes, fazer como Jesus fazia, aplicar em nossas vidas essas virtudes, esses princípios, para nós se tornar dia após dia líderes que traz ao nosso público, à nossa sociedade, à nossa igreja, à empresa ou até mesmo à nossa família, que traga a eles espanto, que traga a eles respeito, que traga a eles admiração, e assim então eles queiram caminhar conosco e estar perto de nós. Jesus ele era um líder maravilhoso, e se nós aplicar as virtudes que Jesus aplicava em sua liderança, nós sim teremos êxito, sucesso e triunfaremos neste ano de 2023 para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Bendito seja o nome santo do Senhor Deus e Pai. Te espero no próximo encontro, onde estaremos caminhando juntos nesta maratona, liderando com Jesus em 2023, porque Jesus é um líder extraordinário. Um grande abraço, Deus te abençoe.